Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Recentemente, encontrei um paciente que recebeu em 1983 um diagnóstico de tumor maligno no seio direito. Por razões pessoais, ela recusou todas as formas de tratamento convencional, inclusive radiação, quimioterapia e hormônios. Disse-me que o tumor era bem grande, mas não atingira nenhum nódulo linfático embaixo do braço. Acho melhor examiná-lo, disse eu. Mas devo avisá-lo, ela hesitava, de que muitos médicos se assustam quando o veem por causa do tamanho. Geralmente não deixo nenhum médico me tocar, porque seu olhar amedrontado me assusta. Eu não me assusto sozinha. Pode não acreditar, mas nunca senti que estivesse em perigo. Só fico abalada quando vejo o medo do médico. Eles até chegam a dizer coisas do tipo: como ousa ser tão cruel com seu marido, negando-se a ser operada? Achei que talvez uma médica fosse mais compreensiva. Ela prosseguiu, mas quando a consultei, ela pareceu mais horrorizada que todos os outros. Me perguntou: por que veio me ver se não quer remover isso? E eu respondi: porque quero sua orientação, pois o tumor cresceu muito pouco nos últimos 5 anos e quero sua assistência. Ela levantou-se quase tremendo e me disse: não volte aqui a não ser que esteja resolvida a remover isso. Não aguento nem olhar. Eu não fazia ideia de qual seria minha reação. Cerca de metade das mulheres diagnosticadas com câncer de mama têm tumores confinados no seio. O tratamento normal costuma ser a remoção da mama ou apenas do tumor, com radiação no local para matar qualquer célula cancerosa que tenha ficado. Nas duas situações, quando não há tratamento posterior, 70% dos casos não apresentam reincidência nos 3 anos seguintes. Com algum tipo de quimioterapia, desde a mais leve à mais forte, a proporção de sobreviventes a longo prazo pode se elevar a 90%. Essa mulher havia decidido desafiar as probabilidades a favor da paciente e não seria a primeira a sobreviver, contrariando os médicos. Quando ela se deitou na mesa de exame e vi o tumor, compreendi por que os outros médicos tinham se chocado. Ele tomava grande parte do seio. Controlei minha reação e esperei que o medo não transparecesse no olhar. Sabe, falei baixinho, não acredito que esteja em perigo por causa disto. Você me disse que não sente nenhum perigo, e isso me basta. Mas esse tumor é um desconforto. Você está negando a si mesma uma vida mais agradável por ter de cuidar disto. Por que não procura um cirurgião e pede para remover este estorvo? Aparentemente, ela encarou o problema por um ângulo inteiramente novo. Concordou logo que não havia vantagem em conservar o tumor e indiquei-lhe um cirurgião. Um dos seus comentários à saída ficou em minha lembrança. Não me identifico com esse tumor, falou serenamente. Sei que sou muito mais que ele. Vive em meu corpo, vem e vai, mas não me toca bem no fundo. Quando ela saiu do consultório, parecia feliz. Senti que aquela mulher tinha razão em seu modo de ver. O medo no olhar de um médico é como um golpe terrível de condenação, e na situação dela eu não teria acreditado muito nas chances de me recuperar. Os impulsos de meu cérebro não diriam: garanto que vou sarar. Em vez disso, estariam dizendo: eles falam que provavelmente vou sarar, o que é uma coisa bem diferente.
Quando um médico olha uma paciente e diz: "Você tem um câncer no seio, mas vai ficar bem", o que realmente ele está falando? A resposta é bem incerta. Por um lado, se suas palavras reconfortantes inspirarem confiança, podem ser suficientes para mudar o quadro da paciente. Por outro lado, se ele realmente acha que ela está condenada, alguma coisa em sua voz transmitirá essa mensagem e criará uma confusão destrutiva. Inspirado no termo placebo, foi criado recentemente um outro com sentido oposto, nocebo, que define os efeitos negativos da opinião de um médico. No caso do placebo, o remédio falso é dado e o paciente se recupera porque o médico disse que lhe faria bem. No caso do nocebo, o paciente recebe o remédio verdadeiro, mas não reage, porque o médico deu sinais de que ele não adiantaria. Se adotarmos um ponto de vista completamente materialista, não notaremos uma diferença aparente entre a cirurgia que essa senhora tinha se recusado a fazer e a que, por fim, concordou em se submeter. Só que agora ela identifica a cirurgia com a cura, enquanto antes a considerava uma violência. Se um paciente encara o tratamento como violência, seu corpo fica cheio de emoções negativas e de substâncias químicas associadas a elas. É fato documentado que, em clima de negativismo, a capacidade de cura diminui muito. Pessoas deprimidas não só baixam a reação imunológica, como, por exemplo, enfraquecem a capacidade de recuperação de seu DNA. Portanto, suponho que minha paciente tinha uma causa justificada para esperar até que suas emoções lhe dissessem para ir em frente. Esse caso me faz lembrar que sempre existem dois centros de ação nas pessoas, a cabeça e o coração. As estatísticas médicas dão informações à cabeça, mas o coração guarda um conselho próprio. Em anos recentes, a medicina alternativa ficou mais atraente por trazer de volta o coração, usando o amor e o carinho na cura. Sem esses ingredientes, o efeito nocebo pode surgir, porque o clima dos hospitais modernos transmite uma dose poderosa de negativismo. Os episódios psicóticos que se iniciam, sem mais nem menos, nas unidades de tratamento intensivo, revelam como é pouco saudável manter as pessoas confinadas em pequenos espaços esterilizados. Quando era pequeno, meu filho demonstrava igual fascinação por hospitais e prisões, o que me parecia um temor que ele não sabia explicar. Se passássemos de carro diante de uma dessas instituições, ele invariavelmente perguntava: "Papai, tem gente morrendo lá dentro?" A grande desvantagem de declarar que precisamos trazer o coração de volta à medicina é que ele pune as pessoas pelas fraquezas emocionais. O coração pode ser muito frágil, mas pode endurecer com o sofrimento ou apenas com a vida. Os livros sobre cura holística gostam de dizer que as pessoas doentes precisam de sua doença. A psiquiatria tem o hábito de apontar o dedo quando declara que as doenças crônicas equivalem simbolicamente à autopunição, vingança ou a um profundo sentimento de desvalia. Não vou discutir esses critérios. Quero apenas sugerir que podem ser nocivos a um processo de cura, em vez de colaborarem com ele. Já é bem difícil termos todos de enfrentar nossa falibilidade, mesmo nas melhores ocasiões. Podemos ter realmente expectativa de melhora quando nós mesmos somos desfavoráveis? A raiz do problema é que qualquer coisa pode funcionar como um nocebo, assim como outra qualquer pode agir como placebo. Não é remédio falso, nem os modos do médico que assiste ou o cheiro antisséptico do hospital que podem fazer bem ou mal. É a interpretação que o paciente lhes dá. Além disso, a verdadeira guerra não é travada entre a cabeça e o coração. Algo mais profundo, no domínio do silêncio, cria nossa visão da realidade.
A compreensão básica que quase todos temos a nosso respeito vem do pensar e do sentir, o que parece natural. Mas sabemos muito pouco sobre o campo do silêncio e de como ele nos controla. Aparentemente, a cabeça e o coração não são toda a pessoa. O fluxo da consciência, sempre cheio de pensamentos, age como uma tela para manter esse silêncio oculto, e a aparência sólida do corpo físico é outro tipo de tela, já que não podemos ver as moléculas que estão em constante movimento dentro de nós e tampouco nossas plantas básicas, que são o que gostaríamos de modificar. A planta básica da realidade é um conceito importante. Cada impulso da inteligência provoca um pensamento ou uma molécula que passa certo tempo no mundo relativo, o mundo dos sentidos, antes do impulso seguinte. Nesse sentido, cada pensamento é como uma parcela do futuro, quando é criado, uma peça do presente, quando é experimentado, e uma peça do passado, quando já se foi. Enquanto cada impulso for saudável, o futuro não será desconhecido. Fluirá naturalmente do presente, momento a momento. Isso explica por que as pessoas que aproveitam cada dia ao máximo têm fama de conservar as faculdades mentais intactas até a idade avançada. O fluxo da inteligência nunca seca. Um diagrama para ilustrar essa situação pode ser útil. 3 linhas horizontais. A primeira linha representando um pensamento A que leva ao pensamento B, que leva ao pensamento C, que leva ao pensamento D, etc. A linha do meio representando o corpo mecânico quântico, e abaixo dessa linha média está representada a inteligência. Acima da linha está o fluxo de pensamentos que nunca termina, ao menos enquanto estamos acordados. Um pensamento é ligado ao outro numa cadeia sem fim, e nossa experiência normal mantém essa cadeia de eventos acontecendo infinitamente no eixo horizontal, mas bem rasa no eixo vertical. É possível passar a vida toda ouvindo o inventário da mente sem nunca mergulhar em sua fonte. Mas, ao tocar na fonte, é que a mente cria seus padrões de inteligência. Esses padrões são inicialmente apenas plantas básicas, mas o que quer que eles representem vão perdurar e formar nossas ideias e crenças a respeito da realidade. O campo da inteligência é muito suscetível de mudanças, tanto para o bem como para o mal. Há 2 anos, encontrei uma moça com aproximadamente 30 anos, que resolveu se internar em Lancaster para tratar de câncer no seio. Seu estado era muito grave, porque a metástase do tumor maligno já tomara a medula óssea e se espalhara pelo corpo todo. Por isso, ela sofria dores constantes nos ossos. Depois de ter recebido os drásticos tratamentos habituais, com séries de radiação e quimioterapia receitadas por seu médico de Denver, ela viajou de sua terra natal até Boston para fazer o tratamento ayurvédico. Reagiu muito bem a ele, e depois de passar ali uma semana, as dores nos ossos desapareceram. Ela não recebeu promessas a respeito do câncer, mas voltou para casa com esperança e otimismo. Infelizmente, quando contou ao seu médico que havia melhorado, ele negou tal possibilidade e disse que aquilo estava só na cabeça dela, já que não recebera nenhuma terapia ortodoxa para aliviar os sintomas. No dia seguinte, as dores nos ossos voltaram. Ela me telefonou apavorada e pedi-lhe que voltasse a Boston imediatamente. A moça concordou e, felizmente, depois de uma semana, a dor havia desaparecido outra vez. Sem querer causar nenhum mal à paciente, tenho certeza de que pretendia adotar uma atitude realista, o médico dessa moça cometeu um erro cruel. Ele supôs que o que estava na cabeça dela não fosse verdadeiro, ou, ao menos, que fosse muito inferior à realidade do câncer.
Sendo treinado em métodos científicos, ele conhecia os efeitos de vários tipos de malignidade e, ao encontrar um resultado inesperado, procurou enquadrá-lo no âmbito do previsível. Os médicos levam os pacientes a resultados previsíveis o tempo todo, porque o treinamento do curso de medicina focaliza apenas o eixo horizontal. Toda a motivação da pesquisa médica procura reforçar cada vez mais as ligações entre causa e efeito. Nossos bisavós sabiam vagamente que os germes existiam. Hoje podemos detalhar anatomicamente milhares de vírus e bactérias específicos, até os menores grupos de aminoácidos, e ir mais além. Infelizmente, isso nos deixa muito pouco espaço para qualquer viagem pelo eixo vertical, que poderia nos levar a uma realidade bem mais profunda. Ao preencher o questionário médico, um paciente recente anotou que, abre aspas, uma vez tive um tumor no cérebro, fecha aspas. Perguntei-lhe o que significava aquilo e ele me contou a seguinte história. 5 anos antes, quando vivia em Michigan, começou a ter vertigens súbitas. Seu estado foi piorando. Ele vomitava, tinha visão dupla e, pouco a pouco, foi perdendo o equilíbrio e a coordenação motora. Procurou um hospital e fizeram uma tomografia do cérebro. Os médicos o informaram de que o exame havia revelado uma massa escura na parte anterior do cérebro, de dimensões maiores que um limão. Na opinião deles, estava com um tumor no cérebro. Uma biópsia do tumor revelou que era, de fato, um tipo de câncer maligno e de crescimento rápido. Como o tumor era grande e estava em local muito delicado, foi considerado inoperável. Os médicos receitaram grandes doses de radiação e quimioterapia, sem o que o homem estaria morto em 6 meses. Essa terapia provocaria grandes efeitos colaterais, quase tão maus quanto os sintomas da doença. Alguns seriam desagradáveis, como náuseas, dores de cabeça e irritação da pele. Outros poderiam ser mortais, devido ao enfraquecimento do sistema imunológico, o que o deixaria propenso a contrair diversos tipos de câncer no futuro. Ainda havia a possibilidade de sofrer ansiedade e depressão por longo período. Mesmo com o máximo de tratamento para que o tumor regredisse, não havia probabilidade de cura total, só que isso seria melhor que nada. O paciente não conseguiu aceitar tal opinião, embora fosse baseada em estatísticas. Mudou-se para a Califórnia e começou a participar de um grupo de meditação. Praticou uma série completa de regimes alimentares, de técnicas mentais, de exercícios e de visualizações. Encorajou-se e adotou uma atitude positiva em relação à sua condição. Milhares de pacientes de câncer, em geral de grupos sociais mais instruídos, adotam essas medidas que a medicina convencional considera como tentativa de encontrar falsas esperanças. Mas, neste caso, o homem começou a sentir-se melhor e, dentro de 6 meses, os sintomas haviam praticamente desaparecido. Esperançoso e ansioso ao mesmo tempo, ele voltou a Michigan e fez nova tomografia. Esta não mostrou sinais da existência de câncer e tampouco vestígios de algum no passado. Em resposta a isso, os médicos o informaram de que ele não havia sarado do câncer, porque nunca ouviram falar de fato semelhante. Explicaram que, na realidade, devia ter acontecido alguma troca de tomografias e que o paciente com o tumor era outro. Pediram desculpas pelo engano e o avisaram de que, daquele momento em diante, se desligavam do caso. O paciente ficou profundamente aliviado por não ter mais nenhum sintoma, embora acreditasse na primeira tomografia, que tem seu nome e o número do registro no serviço social. Quando entrei em contato com o hospital para pedir sua ficha médica, fui informado de que ele nunca se tratara de câncer lá e que haviam trocado seu exame pelo de outro paciente com tumor cerebral.
Tudo o que posso concluir é que, apesar dos exames de raio-x e da biópsia, esses médicos não conseguiram aceitar o fato de que houvesse ocorrido uma regressão do tumor, simplesmente porque sua experiência ditava que isso era impossível. Nunca se pode subestimar o poder da doutrinação. O treinamento médico é altamente técnico, especializado e rigoroso, mas desenvolveu-se como qualquer outra atividade humana, com pessoas coligindo experiências e usando-as para compor explicações e modelos. Esses modelos, por sua vez, servem para doutrinar novos construtores de modelos e, em pouco tempo, essa doutrinação se transforma em lei. É fascinante que um grande estudo sobre 400 casos de recuperação espontânea de câncer, mais tarde interpretado por Elmer e Alice Green, da Manager Clinic, tenha descoberto que todos os pacientes apresentavam apenas uma coisa em comum. Cada um tinha mudado de atitude antes de ocorrer a cura, encontrando um meio de ser útil, corajoso e positivo. Em outras palavras, eles romperam com a doutrinação, mesmo que os médicos não tenham rompido com a deles. O mistério que tolda essa descoberta, que seria tão clara, está ligado à casualidade. Tais recuperações ocorreram por causa das novas atitudes ou paralelamente a elas. Talvez a casualidade seja delicada demais para ser definida neste caso, sendo substituída por um processo geral, holístico, de sentir-se melhor, mental e fisicamente ao mesmo tempo. Ao perceber a expulsão do câncer, o sistema mente-corpo deve saber que o processo está encaminhado e pode gerar mais pensamentos positivos simultaneamente. Seja como for, ele funciona e a chave parece ser a espontaneidade. Canalizar internamente atitudes positivas já provou ser, como terapia planejada, apenas um meio casualmente bem-sucedido de combater a doença. A absorção positiva não costuma ser muito profunda. A consciência é mais penetrante do que a medicina calcula. No entanto, mesmo quando ignorado, o campo silencioso da inteligência sabe o que está acontecendo. Afinal, ele é inteligente. Seu conhecimento ultrapassa defesas e telas, indo além do que esperamos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.